vamos continuar o nosso culto ao Senhor Deus, a nossa adoração a Ele, conversando, estudando um pouquinho mais a respeito da sua revelação, do seu amor, da sua misericórdia para com cada um de nós, para com todas as pessoas sobre a face da terra, tá? Então a gente vai ver isso, porque quanto mais a gente conhece sobre isto, mais a gente descansa, né? Mais a gente fica confiante nesse Deus amoroso que temos e que tem tanta paciência comigo, com você, com todas as pessoas, porque Ele ama demais, demais a cada um de nós, tá bom? A gente começa sempre aqui falando um pouco a respeito do Sermão do Monte. Nessa semana nós estamos conversando sobre o adultério e o divórcio. Não é um assunto separado, não. É um assunto que está dentro da questão dos bem-aventurados, né? Que faz com que sejamos luz e sal do mundo. E por que somos luz e sal do mundo? Na questão conjugal. Então, ele está dizendo como é que funciona essa questão da separação, essa questão do adultério, essa questão, não é, conjugal, como é que funciona. Então, não é um assunto separado, não. Mateus arruma as questões para mostrar a visão de Jesus a respeito disso tudo. E a gente, essa semana, conversou muito bem a respeito disso. Aí a gente está hoje para conversar aqui sobre o seguinte, cadê? Está aqui, né, para conversar sobre ainda o versículo 31 e 32. E ele diz assim: também foi dito, qualquer um que se divorciar da sua mulher, dê a ela carta de separação. Porém, eu vos digo que qualquer um que se divorciar de sua mulher, a menos que seja por causa do pecado sexual, ou seja, por causa do sexo, a palavra é o sexo de maneira não legal, errada, falha, por questão sexual, digamos assim. Se não for por questão sexual, faz com que ela adultere. E aí a gente questionou essa questão de Jesus falar ela adultere. Entendemos, veja só, isso aí tem muito da compreensão de Mateus, porque o Jesus que nós conhecemos não diria ela adultera, diria tanto ela quanto ele adulteram. Adulteram. Não é, a mulher não é a única que vai cometer a falha. Eles dois adulteram. É isso que a gente sabe, é isso que a gente tem certeza em Jesus, né? Também nesse aspecto. Aí diz assim, e qualquer um que se casar com a divorciada, então não é só com a divorciada, é com o divorciado também, comete adultério, né? Porque aí está todo um entendimento de Mateus, né? É assim que a gente compreende, entendendo pela revelação divina. Tá? Jesus estava naquela época, mas Jesus estava além daquela época. Ok? Então, Mateus escreveu esse texto. Ok. Mateus escreveu no ano 70, Jesus morreu no 30. 40 anos depois é que Mateus vai escrever esse texto. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que é que hoje a gente destaca, né? Hoje é sábado, o que é que a gente destaca nesse texto. Aí fala, divórcio é a anulação do casamento anterior. É a anulação com a possibilidade de um novo casamento. Isso tem muito a ver com Jesus, sim. Tem muito a ver com Deus, não é? O casamento, o homem deixará seus pais e se juntará a uma mulher, se tornar... E esse homem aí tem o sentido de os dois, não é somente o homem, mas o ser humano se juntará ao outro ser humano e irão formar uma nova família. Se essa família não funcionou, não deu a condição, não é Deus que, né, vai dizer, não, agora tem que aguentar até o fim. Isso não é Deus. Isso não é Deus. Entendeu? Então, o que foi que aconteceu aí? Aí Jesus coloca, deixa eu ver se eu vou mencionar aqui, né, por causa da infidelidade,
o que Deus ajuntou é isso aqui. Então, são alguns argumentos para que vão determinar, né, para que um casamento não tenha resultado, não seja reconhecido. Então, tem aqui, Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, Moisés permitiu a separação, o divórcio, né, por causa da dureza do coração? Sim. Né? Se não houvesse dureza do coração, não haveria divórcio. Por quê? Porque se faltar o amor eros, o amor agape seria suficiente para realimentar o eros. Mas a dureza do coração não permite. Entendeu? A dureza do coração não permite que isso aconteça. Então, não tem por que ficarem sofrendo. Sofre eles, sofre os filhos, sofre os parentes, sofre todo mundo. Outro motivo, o que Deus não ajuntou, o que Deus juntou, não separe o homem. Essa foi a palavra de Jesus em um outro momento. Não é o que Deus juntou, o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. O homem não separa o que Deus ajunta. Entendeu? Então, se Deus não ajuntou um casamento, então esse é um forte motivo, né, para que não dê certo. E esse casamento não tem por que continuar. Entendeu? Deus ama a todos e quer ver todos felizes. Todos, sem exceção. Os que erraram fazendo um casamento errado e os que acertaram fazendo um casamento certo. Esse é o Deus. O casamento não foi o homem não foi feito para o casamento no sentido como a questão do sábado. O homem tem que obedecer aquilo. Não. Aquilo foi feito em benefício do ser humano. Tá bom? Aqui também o 18 diz assim: o divórcio como o sábado não é para servir, não é para ser servido pelos homens, mas o contrário. O casamento existe para servir ao ser humano, para beneficiar o ser humano. É para o bem do ser humano e não o contrário. Deus ama não é o casamento, Deus ama o ser humano, ama as pessoas. O casamento é mais um instrumento para benefício das pessoas. Entendeu? O casamento não é, como outras coisas também, outras instituições, não são mais importantes do que o ser humano. Deus ama o ser humano, Deus salva o ser humano. Mas são desobedientes. Mas Deus ama. Deus ama. O que ele puder fazer para recuperar e salvar essas pessoas, ele fará, como tem feito. Entendeu? Então, não percamos isso, porque essa é a grande diferença, é uma das grandes diferenças do joio para o trigo. O joio, ele é literal. O joio é doente. O joio é um psicopata. Ele não entende a questão, né, no todo. Ele entende da maneira como ele enxerga. Entendeu? Então, mais importante, na cabeça dele, o casamento é quem vai determinar a vida do ser humano. Quando não é isso. Deus não ama casamento, Deus ama o ser humano. Deus quer o melhor, não é para casamento, é para o ser humano. O casamento é um instrumento de Deus para abençoar o ser humano. Entendeu? Enquanto que o trigo não. O trigo tem a mente de Cristo. Né? Ele torce, ele faz de tudo para que um casamento dê certo. Mas se não der certo, tem como ser feliz. Então vamos ser felizes. Porque mais importante do que o casamento é o ser humano. É o ser humano. E ilustra muito bem o que Jesus fez com a adúltera. Isso serve em relação a casamento, isso serve em relação a muita coisa. Inclusive em relação à questão de aborto. Jesus não é favorável ao adultério. Entendeu? Jesus não é favorável ao adultério. Mesmo que o joio judeu entenda isso. Mas ele defendeu a mulher. Ele ficou do lado da mulher. Não importa o que ela fez. Ele estava amando e do lado da mulher. É isso que deve ser entendido. Deve ser não. É entendido pelo trigo. O joio não.
O papel do joio, a cabeça do joio é jogar a pedra nela, porque o erro dele não é para a pedra, mas o dela é. O do outro é para a pedra. Compreende? Jesus não amava o adultério, Jesus não amava, não gostava, não aprovava, né, qualquer outro tipo de erro. Mas Jesus ama e fica do lado e apoia e dá todo acolhimento à pessoa que comete o erro. Diferente, né? Muito diferente. Muito bem, vamos aqui agora para os motivos que nós temos hoje para a oração. Então está aqui, né? Os que estão sempre cultuando conosco, adoradores enfermos ou em dificuldades, amigos e irmãos aniversariantes. Deus nos livre de toda prepotência. Então Deus nos livre de nós mesmos, né? Que o mundo sofra menos com o cristão joio, que o mundo sofra menos com o cristão joio. O cristão joio é o próprio inferno no coração e ele quer infernizar tudo mais ao seu redor. Entende? Que não nos deixe pensar que estratégias convencem pecador. Que a gente não fique pensando que aquelas estratégias que a gente inventa na igreja para fazer armadilha para as pessoas se converterem, que a gente pare com a ideia de que aquilo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra só o Espírito faz. Só o Espírito. Que ele nos livre também de pensar que só o nosso culto é agradável a Deus. Que o dos outros não, mas o nosso é o que é agradável a Deus. Né? Que ele nos livre disto. E hoje é o dia de orar por a minha lista de anjos, né, com iniciais em V, W, X, Y e Z, né, as últimas letras do alfabeto. E que faça só o que ele planejou para o nosso bem. Que ele não faça o que eu peço, mas que ele faça o que ele entende que seja o melhor para mim e para a vida de todos aqueles que ele ama, que é todo mundo. Então, que ele não faça as nossas vontades. Como ele não tem feito. Somos crianças, somos infantis, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe disso. Muito bem. Vamos aqui para o segundo momento, quando a gente vai falar sobre essa questão de essas reflexões para hoje. Então, a gente começa pelo sábado, né? Aqui, a nossa semana. A nossa semana é a semana da pós-criação. Aí vimos, segunda-feira, lembra Adão e Eva assumindo toda a criação, o domínio, a gerência de toda a criação, o ser humano fazendo isso, né? Na segunda-feira, vimos a queda, como se fosse a queda de Adão e Eva diante de Deus. Na terça-feira, a consequência social da queda de Adão, culminando com a morte, não é? Com o assassinato de um dos filhos. Quarta-feira, a gente viu as consequências espirituais, quando a Bíblia coloca lá, dentro da visão, né, da visão de Moisés, não é? A existência dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Já começa aí a prepotência, né? Já há uma separação. Uns são de Deus, o outro são dos homens. A cabeça de Moisés funcionava assim. E do hebreu funciona assim. E nós, cristãos, também funcionamos assim. Entendeu? Somos doentes. E aí vê que a gente pegou a herança, trouxe lá de trás para a gente viver tudo isso, né? Muito bem. Cadê? Isso na quarta. Na quinta-feira, vimos as consequências biológicas, né? As consequências biológicas da queda de Adão. Então, é quando diz que nasceram os gigantes, né? Quer dizer, deformados, fora do normal. Então, isso é a consequência biológica da queda de Adão. Na sexta-feira, a gente lembrou as consequências climáticas da queda, quando chega então ao momento do dilúvio, né? Isso na sexta-feira, no sexto dia. E hoje, sábado, equivale às más consequências da desobediência de Adão e Eva contra Deus, trazendo resultados funestos para a humanidade com a existência dos idiomas. É a ilustração da Torre de Babel, né?
na cabecinha de Moisés, ele entendeu que a construção, né, da Torre de Babel era a ideia dos homens, né, não de ficar perto de Deus, mas de se tornarem deuses. A gente tem uma facilidade enorme de julgar as pessoas, né? Então eles julgam. E a outra coisa, a gente julga as pessoas pela gente. Entendeu? A gente julga as pessoas pela gente. Então Moisés faz a mesma coisa, né? Então ele tem a ideia de que se fizeram aquela torre é porque queriam ser maiores ou iguais a Deus, né? Então Deus castigou e Deus então distribuiu. Foi aí que todos os povos passaram a ter idiomas diferentes, né? Cabecinha, né? Entendimento muito pequeno a respeito do ser humano e a respeito da imagem e semelhança que o ser humano tem. O que é que impede daqueles homens fazerem aquilo tudo? Temos feito coisas muito piores hoje para ficar mais perto de Deus. Quanta gente vai para os montes? Deus não está embaixo? Não, mas tem que ir para o monte. E daí? Né? Quando gente faz outras coisas, tem gente que faz os cultos e as madrugadas e os jejuns, tudo isso isso é porque querem ser deuses? Isso é porque querem ser melhores do que Deus? Não, é o entendimento de cada um querendo chegar perto de Deus. Tá certo ou errado, aí é uma outra conversa, né? Uma outra conversa, mas é uma busca. Mas aí o julgamento, não, nós fazemos certo, no que nós fazemos é o certo. O dos outros é que é errado. O dos outros é que está fora da vontade de Deus, né? É uma necessidade humana que Moisés exerceu e que nós também exercemos, né? Não podemos nem criticar muito Moisés por essas tolices, esses egoísmos, esses egocentrismos, né, que ele teve, né, e que Jesus muitas vezes combateu, falou exatamente o contrário do que Moisés compreendeu. Vamos aqui para o mês, estamos no mês de outubro. Não é mês de outubro? Mês de outubro. Nós estamos no dia 15. Então, sendo aqui, eu queria destacar o mês, né, nesse mês o seguinte: mês de atenção espiritual às últimas cartas paulinas, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. As cartas que ele escreveu depois que esteve preso, durante a prisão e depois da prisão, ele escreveu, né, às igrejas ou a pessoas como Filemão e Tito. Tá? São cartas preciosíssimas em relação, inclusive, às anteriores, porque mostra muito da maturidade da teologia paulina. No Facebook, vamos ver aqui no Facebook o que é que a gente tem. No Facebook, olha aqui, a gente começa falando da sexta-feira. Então, hoje, sexta-feira, vamos ver aqui, olha aqui, sexta-feira, 15 de outubro, né, dia do consumo consciente da foto de família e do educador ambiental, do professor e do normalista. Hoje é o dia de todos eles, dia do professor, do normalista, do educador ambiental e etc. Dia sul-americano do amor cristão ao próximo. Dia sul-americano do amor cristão, né, ao próximo. É um desafio para esse cristianismo que a gente tem aí, tá? Ninguém está preocupado muito em amar a próxima, não. Tá? Estão brigando aí para amar a si mesmos e as suas vontades, seus desejos, tá um inferno o cristianismo por aí. Dia Mundial da Lavagem das Mãos, tá? Dia Mundial da Lavagem das Mãos, a importância disso, né? E Dia Internacional das Mulheres Rurais, as mulheres não urbanas, tá? Hoje é o dia de tudo isso. Também aqui orientações para fazer a vida melhor, e aqui uma delas diz assim: não se aproxime de garoto regando o jardim, né? Não se aproxime, pode se molhar.
Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo, começando em você. Né? Você é o primeiro tem que ser beneficiado com a sua nova vida com Jesus, porque disso naturalmente outros vão saborear também, outros vão desfrutar também. Personalidade. Hoje é o dia da personalidade comandante, segundo os estudos das Briggs, né, que são estudiosas a respeito de personalidade. E a carta aos Efésios, hoje é o dia da gente lembrar dela, e uma das mensagens da carta aos Efésios é: Paulo menciona a proteção de Deus em relação aos salvos, em relação ao mundo existencial e espiritual, as maneiras como Deus atua nesse sentido. Tá? Então, Paulo, na carta aos Efésios, trabalha este tema e trabalha muito bem. Na sequência, temos aqui, falando sobre o culto matutino, vamos colocar aqui, né, aquela nossa explosão, convidando as pessoas a se inscreverem no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Vamos ver aqui, tem aqui uma notícia, e aí está falando que toda notícia tem a ver com o cristianismo, a gente chama atenção novamente para isso, né? E o que é que a gente fala? Toda notícia tem a ver com o cristianismo, porque, primeiro, ou somos nós que estamos fazendo aquilo que a notícia está informando, ou nós estamos apoiando diretamente a pessoa que está fazendo aquilo, ou nós estamos calados e quem cala consente. Tá? E o quarto motivo é porque nós gostamos da arrogância de sermos a maior religião do mundo, mas nos comportamos como a menor, porque a gente não usa esse potencial de ser a maior para fazer mudanças nesse mundo. A gente se acomodou aos interesses capitalistas, então o capitalismo assalta, rouba, mata, faz o que quer e a gente fica caladinho, achando que tudo é vontade de Deus e que Deus abençoa o capital, a grana, o detentor da grana, né? A gente acha que eles são abençoados por Deus, são semideuses. Então a gente não pode falar nada, faz parte do projeto de Deus eles explorarem os outros, eles tirarem dos outros para enriquecerem mais. A gente que eu digo, é o cristianismo, mas principalmente os evangélicos, no mundo todo. A gente foi treinado a beijar os pés dos ricos, porque entendemos que, de alguma forma, estamos beijando os pés dos ungidos de Deus. Fomos treinados para isso. A gente briga. A gente bota todo mundo como diabo, mas eles são semideuses, né? Importantíssimos para o projeto de Deus, a exploração do homem pelo homem. Tá? A gente fala mal dos líderes, né, que, querendo implantar o comunismo nos seus países, mataram muita gente. A gente fala mal deles, mas a gente não fala desse capitalismo que todos os dias mata muita gente, perto da minha casa, no meu país, no meu continente e no mundo inteiro. A gente a gente não toca nesse assunto, porque é de Deus. Entendeu? Somos hipócritas. Essa é né? Somos cegos, mas não é cegos não. Queremos e gostamos de ser cegos, porque está na nossa cara tudo isso e a gente continua aplaudindo. É de Deus. Deus abençoa o rico, Deus abençoa a riqueza, enquanto que a Bíblia diz, não é, que o amor à riqueza é a causa de todos os males sobre a terra. Mas a gente não liga para isso, não. O importante é bajular rico. Aliás, a segunda fase da igreja de Jerusalém foi essa. Né? Você vê lá em Tiago, você vai ver isso. Beijando, em outras palavras, tá? Beijando os pés dos ricos. Bajulando de todas as formas como sendo parte de Deus. A primeira fase foi maravilhosa. Diz o texto, eles vendiam tudo e distribuíam igualmente com os mais carentes. Isso é de Deus. Isso é de Cristo. Foi assim que Jesus ensinou e foi assim que muitos cristãos viveram.
Mas a segunda fase parece conosco. Beijar o pé dos ricos. Tá? Eles podem fazer o que eles quiserem, não tem problema. O problema é se a gente reagir contra eles. Aí, quem reagir não é de Deus, é do maligno e etc. Muito bem. Então, tudo isso, né? Então, a notícia que eu tenho aqui diz assim: Estados Unidos estão prontos para glorificar o nazismo em seu desejo maníaco de denegrir a Rússia, diz embaixador. Sim, a resposta está aqui. Ó. Sim, a OTAN, a CIA e o Pentágono, se for para obter mais ganhos dos outros, sim, são capazes de qualquer coisa sem o mínimo remorso. Eles apoiariam de novo Hitler, eles fariam de tudo a favor de Hitler, se por acaso eles observassem que sairiam ganhando alguma coisa. Não tem o mínimo escrúpulo. São capazes até de explodir prédios deles e botar a culpa em alguém. Sem escrúpulos, sem nenhuma dificuldade. Contanto que o lucro, o ganho, seja certo. Bom, não estaria eu falando sobre Estados Unidos se não fosse quem me evangelizou. É por isso que eu falo dele. Foi ele que me evangelizou. Entendeu? O cristianismo que eles gostam, que é esse cristianismo armadinho, não é? Favorável a esses interesses econômicos, esse tipo de cristianismo foi o que eles me ensinaram. É por isso que eu sou alienado. É por isso que eu sou violento. É por isso que o meu cristianismo gosta de armas, guerra, gosta de matar, gosta de, entendeu? De ser intolerante, prepotente, porque me ensinaram isso na cabeça deles e eles passaram isso para mim. Ser cristão é ser preconceituoso. Quanto mais preconceituoso, mais cristão eu demonstro ser. É o melhor testemunho que eu posso dar. Quanto mais intolerante eu for, com tudo e com todos, mais cristão, mais cristianismo eu testemunho para o mundo. Quanto mais prepotente, achando que eu sou melhor do que os outros, mais cristianismo eu testemunho ao mundo. É por isso que eu preciso estudar muito OTAN, CIA e Pentágono para compreender esse cristianismo que eu sou, que eu vivo e que eu prego. Entendeu? É por isso. Se não fosse esse o caso, Estados Unidos para mim seria mais um país aí, né? Mais um colonizador, né? Mais uma Inglaterra, mais uma Rússia, mais o que fosse. Mas eu preciso trabalhar ele para compreender por que eu sou tão imbecil na minha religiosidade. Por que eu sou tão anticristo na minha religiosidade. Entendeu? É porque eu aprendi com eles. Ser cristão para eles é ser exatamente isso. E eu aprendi. Esse evangelicalismo brasileiro e da América Latina aprendeu muito bem. Muito bem. Tá? Então, é isso aí a notícia. Vamos seguir? Aqui está o culto de hoje, né? Já está aqui, já está marcado, já está curtido, né? Pela irmã Maria Arideia e pela Lu Alves, tá? Essas duas anjas já curtiram. Aqui tem um texto e eu chamaria atenção, não vou chamar atenção agora, né? Mas é um texto que me preocupa, porque eu não tenho certeza, e eu digo isso aqui nesse texto, eu não tenho certeza, porque eu não conheço, mas seria bom que alguém... Agora, eu estou ouvindo aí alguém que diz que conhece, né? Alguém que conhece muito bem, então eu estou respeitando, né? Porque é algo preocupante, tá? Mas eu aviso aí, eu não tenho conhecimento. Perguntei, inclusive, a pessoas que estão envolvidas na coisa, e elas também não me deram certezas nem de uma coisa,
nem de outra. Então eu coloquei, pelo menos, né, a possibilidade de ser real existe. Aqui tem uma outra palavra que é muito séria, né, de um pastor, e ele falando que é aquilo que eu tenho lembrado. Essas coisas todas que estamos passando, né, não é só no Brasil não, tá? Os Estados Unidos, os cristãos lá, né, estão discutindo sobre guerra civil para poder favorecer Trump. Cristãos, de gente que se diz seguidor de Jesus, estão falando em guerra, o que não é incomum, tá? Pela escravidão, eles fizeram guerra entre eles para favorecer, a favor da escravidão de negros, né? Claro, né? A ideia deles. Então, foram capazes de se matar, um ao outro, cristãos, se matando, para poder, uns brigando para manter a escravidão, e o outro, por causa do lucro, porque não podiam perder, e o outro defendendo a acabar com a escravidão. Brigaram, se mataram. Olha de quem a gente aprendeu isso. E hoje estão lá discutindo, muitos cristãos, né, em WhatsApp e essas coisas, sobre guerra civil, para proteger os interesses de Trump, que é o enviado de Deus para salvar os Estados Unidos. Cristãos, que eu estou falando. Tá? Então, ele está chamando de atenção. Bom, tudo isso vai passar. Daqui uns 20 anos, ninguém nem lembra, quer dizer, ninguém lembra não, mas daqui uns 20 anos isso passa. Né? Agora vai ficar o preço. Vai ficar o preço. O cristianismo vai pagar por isto. Tá bom? É isso que esse pastor está chamando a atenção aí. Aqui está falando sobre mentiras que muitos evangélicos têm prometido. Inclusive, eu queria chamar a atenção para isso. Essa palavra aqui não é sobre evangélicos em geral. Aqui está falando que o cristianismo trigo pede desculpas ao mundo por causa do cristianismo joio. O mundo precisa saber que existe a diferença entre joio e trigo, que não é tudo a mesma coisa, não. Existe o trigo, apesar que é o joio que está sempre em evidência com os maus testemunhos que tem oferecido ao mundo. Tá bom? Muito bem, o que mais? Aqui tem chamando para estudos que já fizemos aqui no nosso culto. Aqui tem outro falando também sobre estudos, notícias do cristianismo, outro respondendo sobre mundanismos. Muito bom, muito interessante também esse estudo, não é? Aqui está, então, o dia de ontem, o que a gente conversou aqui no culto de ontem, tá? Deveria ter aqui, deixa eu ver, cadê todos os cultos de ontem? Estão aqui? Ah, não estão, mas deveria estar, né? Deveria estar para facilitar as pessoas de encontrarem os cultos de ontem, tá? Mas acho que fazendo de hoje encontra também o de ontem, tá bom? Ok. Vamos aqui, por último, para o terceiro momento do nosso culto. Vamos conversar aqui sobre a maravilhosa graça, né? A maravilhosa graça. E hoje a gente vai chamar a atenção... Bom, a graça em si já é algo maravilhoso que Deus proporcionou à humanidade, tá bom? É a grande prova de Deus de que Ele nos vê como criancinhas. Sabe essas criancinhas tolinhas, egoístinhas, cheios de maniazinhas? Ele nos vê dessa forma, né? Pessoas totalmente crianças, infantis, mas que Ele ama. Não é assim que os pais fazem com seus filhos, né? Eles amam mesmo suas crianças sendo crianças, né? Cheias de maniazinhas, essas coisas todas. Eles amam demais. E Deus é assim, né? Então Deus nos trata como criancinhas. E a graça é essa maneira dele atuar com criancinhas. Entendeu? A graça em si são várias atuações do próprio Deus na nossa vida para nos fazer superar nossas deficiências.
diante dele, diante de nós mesmos, diante da humanidade, entendeu? Então é assim que funciona. Aí a gente tem aqui, falando dentro da graça, a gente fala sobre a trifunção do Espírito Santo. A trifunção do Espírito Santo na vida de um salvo. Trifunção quer dizer três, né? Três funções. Então a explicação aqui diz assim: o resumo de todas as ações de Deus, atendendo sua graça, o plano dele, a partir de três principais funções, objetivando salvar o maior número possível de pessoas. O projeto da graça foi feito para isso, para salvar o maior número possível de pessoas sobre a face da terra, né? Então, digamos que Deus faz, né, 1000 ações nesse sentido, 1000 ações. Essas 1000 ações se resumem a três funções. É isso que o texto, é isso que esse estudo busca mostrar. Três funções atendendo a graça de Deus, né, em relação a nós. Então vamos ver aqui. Aí coloca assim: o Espírito é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Deus. Somente ele poderia executar a graça, né? Isso é ótimo, né? Saber disso é ótimo. Aí diz assim: por seu amor, justiça e santidade, só ele pode exercer essas três funções, né? Por sua onisciência, onipresença, onipotência, por sua sabedoria, inteligência e perspicácia, tá? Por seu grande conhecimento do ser humano, ele nos conhece muitíssimo bem, ele conhece cada pessoa muitíssimo bem, então só ele pode executar essas três funções, pela imagem e semelhança que está em toda pessoa. Todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, somando tudo isto, só o Espírito pode operar, não é, essas três funções. Quais são as três funções? Está aqui. A primeira, convencer. Convencer o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Só ele pode convencer, né? Às vezes somos tentados a pensar que nós podemos. Não, só ele pode convencer, porque cada ser humano é um ser humano diferente. Você não se conhece, quanto mais conhecer o outro. Eu não me conheço, quanto mais conhecer o outro. Mas o Espírito conhece muito bem a mim e conhece muito bem ao outro. Então ele sabe como convencer a mim e como convencer o outro ou qualquer outra pessoa. E ele faz isso muito bem, né? Então, convencer, mostrar a revelação a todo mundo. Começa por aí. O convencer é o Espírito trabalhar para pegar toda a revelação de Deus que ele tem preparado para falar ao mundo e levar isso a todo ser humano sobre a face da terra. Todos que já nasceram, todos que vão nascer, todos são alcançados por essa revelação de Deus. Todos. Não foi só para alguns, não. Todos. Não é porque Deus ama igualmente a todos. Tá? Segundo, iluminar para todo mundo ver e entender a revelação. Então também faz parte desse convencer. É uma série de atos que ele vai agindo para o objetivo convencer, né? Amar e respeitar todas as pessoas. Isso é próprio de Deus. Amar e respeitar. Deus não obriga ninguém a nada. Tá? Então, amar e respeitar todas as pessoas do jeito que elas são. Isso significa amar. Amar. Quem ama, faz assim. Tá? Alcançar, tolerar, acolher e abençoar todas as pessoas. Vou repetir. Alcançar todas, tolerar, quem ama tolera,
tolerar todas, acolher todas e abençoar todas as pessoas, sem exceção. E igualmente, tá? E igualmente. E levá-las a saberem e sentirem tudo isso. Não é somente fazer tudo isso, não. Que elas vejam, entendam, percebam isto. Porque tudo isso faz parte do convencer. Toda é uma obra do Espírito. Também convencer e atrair todos ao querer permitir que Deus haja. Então, ele faz tudo isso para levar as pessoas a querer e permitir. Qual é a diferença de querer e permitir? É muito interessante isso, né? Todo mundo está convencido do pecado. Aí, aqueles que não querem mudança na vida deles, né, dessas pessoas, não querem, esses não vão praticar oficialmente, digamos, uma religiosidade. Mas aqueles que querem vão para uma religiosidade, preocupadas em serem ou fazerem algumas coisas para agradar a essa divindade, porque descobriram que são pecadores e não querem continuar. Então, primeiro é querer. Aí, agora tem uma diferença. Querer, esses querem, mas nem todos permitem. Aí é que está a diferença entre o joio e o trigo. Tá? O joio é aquele que quer, mas não permite, porque ele não quer abrir mão dele. Ele quer fazer as coisas para Deus do jeito dele, como ele acha, se impondo e fazendo do jeito que ele acha. Enquanto que o trigo, não. O trigo se rende. Aí ele permite que o Espírito é quem faça isso na vida deles. Viu a diferença? É por isso que o joio é joio. Religioso, mas é joio. E o trigo é trigo. Religioso, mas é trigo. Entendeu? Essa é a diferença. Querer e permitir. O joio apenas quer. O trigo quer e permite. Essa é a diferença, tá? Vamos ver aqui mais. A segunda função do Espírito Santo é converter. Então, é converter, mudar, fazer a pessoa ser nova criatura para Deus. Entendeu? Deixa de ser aquela criatura antes e se torna agora uma nova criatura dentro da justiça de Deus. Salvar, confirmar o nome dessa pessoa no livro da vida. Por que confirmar? Porque Deus sabia lá no início da fundação do mundo, ele já sabia, né, quem iria passar por esse novo nascimento. E lá ele colocou meu nome, né, o nome de todos que passariam pelo novo nascimento. Aí, no dia que eu levantei minha mão, né, foi assim que eu me decidi, mas isso não quer dizer que todo mundo que levanta a mão está se convertendo, né? Mas tem outras maneiras. Às vezes a pessoa nem percebeu conscientemente que se entregou, e se entregou. E quando isso acontece, o Espírito vai lá no livro da vida, claro que isso é uma ilustração, tá? Ele vai lá e coloca aquele sinal de que aconteceu, ó, esse aconteceu, e assim por diante. Claro que isso é uma ilustração, tá? E também salvar e confirmar no livro da vida. Então, essa é a segunda função, converter, mudar a mim, porque eu permiti que ele fizesse essa mudança. Tá bom? E santificar. Santificar. É a terceira função do Espírito. Santificar, em particular, a cada indivíduo, né? Santificar, processo, parecer com Jesus. É um processo que nos leva a parecer com Jesus Cristo. Fazer bem-aventurado, sal e luz do mundo. É uma obra do Espírito. Ele, né, depois que eu passo pelo novo nascimento, que ele me converte, que ele muda minha natureza, agora ele vai fazer com que eu seja bem-aventurado. E por ser bem-aventurado, eu vou ser sal e luz do mundo. Porque quando você está bem, você quer todo mundo bem. Mas quando você não está bem, você se incomoda com o bem que o outro está. Que coisa, né? Quando você vê alguém
planejando uma maldade para alguém, é porque ele não está bem. Entendeu? Essa pessoa não está bem. Porque quando ela está bem, mesmo que o outro esteja fazendo alguma coisa contra ela, ela ainda quer assim o bem do outro. Entendeu? É natural isso. Isso é uma coisa espontânea em cada ser humano. Você conhece a pessoa pelo que ela deseja em relação aos outros. Que coisa, né? Mas é assim que funciona. Entendeu? Então, cadê? Nos faz bem-aventurados, luz do mundo. Isso inclui a ação do fruto do Espírito na vida da gente. Vida abundante neste e em outro mundo. É o que o Espírito opera na vida da gente. Agora, por causa disto, tudo, não é? Dessas coisas todas que eu mencionei aqui, não é função dos salvos. Então, vou mencionar aqui algumas coisas que não são função dos salvos. Primeiro, julgar e condenar o mundo. Não é função nossa. Não temos nenhuma obrigação disso. Pelo contrário, quando a gente faz isso, a gente atrapalha o ser luz e sal do mundo. Então, não é função nossa. Julgar o mundo, condenar o mundo, não é função nossa. A nossa função é ser luz e sal, qualquer que seja a circunstância que esteja. Pode ser uma coisa que me incomode, aí tudo bem, me incomoda, mas eu não tenho, ainda assim, motivo para julgar as pessoas. Cada um sabe por que está fazendo aquilo que ele está fazendo. Tá? Segundo, convencer com pregações e artifícios. Então, a gente aprendeu que eu tenho que, quando eu vou preparar um sermão, eu tenho que arranjar alguns argumentos para convencer as pessoas da situação delas. Não é função nossa. Não é papel nosso. A Bíblia não nos leva, Jesus não nos obriga a esse papel, até porque não temos nenhuma condição disso. Entendeu? Então, não é meu papel convencer ninguém de que ele é pecador. Esse é o papel do Espírito. O meu papel em relação a essas pessoas é ser luz e sal. Terceiro, converter com padronizações de conduta. Não é meu papel converter ninguém ou obrigar ninguém a se comportar como convertido. Olha, ser convertido é isso, isso, isso e isso. Se você não fizer isso, você não é convertido. Não é meu papel. O papel é do Espírito Santo. O Espírito é quem converte as pessoas. Muitas vezes ele converte e a pessoa vai ser de um jeito diferente do que eu sou. Mas eu começo a julgar ela, dizendo, não, ela não é da minha religião, não é da minha igreja, ela não faz igual a mim. Essa necessidade carnal, diabólica que a gente tem de achar que todo mundo tem que ser igual. Entendeu? Então, não é converter. E também não é santificar com rituais pseudo-espirituais. Fica inventando rituais, né? Levante as mãos para Deus lhe abençoar. Coloca a Bíblia debaixo do braço. Fala Senhor, 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 para você ficar mais santo. Jejue para você ficar mais santificado. Não é papel nosso. A santificação é uma obra do Espírito Santo, não é nossa. Não recebemos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade apenas é ser luz e sal do mundo. Só isso. E que na nossa alimentação já é muita coisa. É preciso que o Espírito nos ajude nisso. Mas é só isso. Não precisamos fazer nenhuma outra coisa. Tá bom? Muito bem. Aí a gente fica por aqui, né? A gente vai se despedindo e amanhã a gente está de volta com fé em Deus. Se tudo correr bem, a gente está de volta para a gente continuar as nossas reflexões, os nossos estudos a respeito da misericórdia de Deus, a respeito da revelação de Deus. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus abençoe.